Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Miguel Aido Alô. e Leonardo Miranda. Viva! Hoje falamos de Coisa Ruim, uma sugestão do convidado especial de hoje, Vasco Vieira. Mas primeiro, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Coisa Ruim é um filme de terror realizado por Tiago Guedes e Frederico Serra que explora o lado negro do folclore português ao acompanhar uma família atacada por uma maldição dormente na casa de campo que herdam. Considerada a primeira longa-metragem de terror de Portugal, deu a Tiago Guedes o prémio de melhor filme no Festival de Caminhos do Cinema Português, tendo ainda sido exibido no Fantasporto e Fantasia Film Festival. Pois bem, uma primeira estreia do nosso país num certo cinema de género, mas será que Royale Without Cheese, tal como a família Oliveira, caiu na sua patranha de padres piursos e crendices da aldeia? Amigos, façam favor. Mas, bem, antes de mais, vamos aqui introduzir o nosso convidado, o Vasco Vieira, um ouvinte do podcast e realizador português sediado em Londres. O seu trabalho abrange o cinema, a publicidade e videoarte. Como argumentista, realizador e montador, é conhecido por premiadas curtas-metragens feitas em película Super 8, nomeadamente Admit One, Person A e, mais recentemente, Killjoy, exibido este ano em Cannes, como parte da Straight 8 Competition. Olá, Vasco, bem-vindo. Olá, Bem-vindo. muito obrigado pelo convite. Sim, força. Coisa ruim. Coisa Coisa ruim. Coisa Vasco, ruim. nós temos aqui um problema. Porque tu trazes um filme que supostamente é a primeira longa-metragem de terror. Is it really though? Have you studied the theme to its core? Do you understand what you brought us now? We need to debunk this. Because eu li umas coisas e acho que não é o primeiro filme de terror português. Fact check. Fact É bem check. possível. Fact check. É bem possível. E imagino que me vais enumerar. Exactly. I have a list. Maravilha. Mas eu acho que, pelo menos, pessoalmente, foi o meu primeiro filme de terror português. E por isso é que me afetou tanto e ficou na memória. Por isso é que, quando perguntaste que filme é que gostarias de Sim. fazer uma review, veio-me esse logo à cabeça. E não sei qual é a lista que tu tens, mas imagino que este seja o primeiro filme de terror português que tenha tido saída comercial. Ou pelo menos que tenha sido mais conhecido, e não só em Portugal, mas fora também. Não sei os contornos das estreias dos anteriores, mas definitivamente deve ter sido, até pela natureza mainstream do filme, o filme mais conhecido dentro do género a sair, até produtor ao Paulo Branco, porque os outros, pronto, são dispersos, não são muitos, não é? Naturalmente, e são muito recônditos, incluindo dois deles. Ler a sinopse destes filmes é fantástico porque cada qual tem... Não acredito que estes filmes do passado português, do cinema português, foram sequer feitos by us. E não, estás tão acostumado a um estilo de cinema dentro de Portugal que é um bocado estranho. Mas incluindo dois deles, que são da época dos anos 40, ficaram reduzidos a menos que uma longa-metragem. Ficaram reduzidos a 20 minutos de filme e sem som porque foram queimados, porque foram vítimas do incêndio no estúdio da Tobias, não estavam guardados. E eram filmes bem interessantes. Um deles é... Fun fact, da primeira... A realizadora era a atriz, Bárbara Virginia, e foi a primeira mulher a realizar uma longa-metragem sonora em Portugal, em 1940, e teve no Festival de Cannes da altura, portanto, very, very interesting kind of thing. Yeah. E onde é But que to kind of give... Onde é que eu o descobri? Onde é que o apanhaste? Estava a ler um bando de artigos e acho que li um relativo ao Motel X, uma secção que eles estavam a congeminar, e eles aliaram-se a um historiador, já não lembro quem, um historiador, e foram lá ao anime ver os arquivos de imagem e fizeram assim toda uma pesquisa acerca do nosso passado em redor do género de terror. E só para aqui dar uma espécie de luz da lista, assim por alto, dos filmes do nosso passado, do terror em Portugal, o primeiro vislumbre de terror português que nós temos, isto é bastante interessante. Primeiro de tudo, há o facto, claro, podemos deduzir que a censura salazarista acabou por impedir a formação de muitos escritores, leitores, um curso crítico em Portugal em redor disso. Portanto, acaba por não haver uma oferta, mas também não há procura por este tipo de filmes. E os primeiros que surgem, no entanto, são muito pré-história do cinema luso, tipo já nos anos 20. Tens dois exemplos que são A Dança dos Paroxismos, 1929, Jorge Bruno de Canto, que é uma coisa que retira muito da mitologia nórdica, inspirado num poema, e relata as aventuras de um cavaleiro em busca do Santo Graal, que se deixa apaixonar por uma rainha mitológica, a alguém para quem o amor é um sinónimo de morte.
Ora, se isto não é uma sinopse estranha, I don't know what it is. I mean, this doesn't come along every day, but, you know, Eu acho que esse quite filme é interesting. só na Cinemateca, porque a Cinemateca é o único sítio que eu acho acessível para ver filmes tão antigos Sim. assim. Sim. E esse soa-me familiar, por isso eu não o vi, mas acho que passou na Cinemateca, se não ano passado, há 10 anos. To give other examples, for example, you have extra ones. Aqueles dos anos 40 são muito interessantes. Tens O Louco de 1946, de Vítor Manuel, a história de um médico que procura dar vida a qualquer ser humano que se encontre em estado de boa conservação. Dá muito luz Grandes de, como é que é, premissas. Eyes Without a Face, um filme francês. 3 Dias Sem Deus é aquele dito cujo da Bárbara Virginia, considerada a primeira mulher e atriz a realizar uma longa-metragem sonora em Portugal, que é uma variação do clássico da Rebecca, de Alfred Hitchcock, em que Lídia, uma jovem professora, vai ensinar para uma aldeia da Serra onde se verificam estranhas ocorrências. O filme esteve presente em Cannes, como disse, e depois temos O Cerro dos Enforcados, em 54. Isto são todas longas-metragens, portanto, nitidamente houveram já primeiras longas-metragens. Infelizmente foram vítimas do incêndio, portanto, reduzidas a 20 minutos. O Cerro dos Enforcados é o outro, é uma adaptação de um conto de Eça de Queiroz. I don't know how that comes to be a horror thing, but it is. Com a introdução de elementos sobrenaturais em que um velho fidalgo, por ciúmes à sua jovem esposa, tudo fará para afastar olhares alheios, chegando inclusivamente ao homicídio. E depois, you know, other kinds of stuff happen. Até ainda comédias de terror, inspiradas por comédias de terror norte-americanas. Tens o Aqui Há Fantasmas, de 63, comédia de terror. O Elixir do Diabo, de 64, de um Thor Brooks. Não sei how someone with this American Não name veio cá parar. comes to do... Yeah. But very interesting. Nos anos 70 eram mais exploitation films, but nonetheless, a lot of them are around these tabus sociais, violência e sexo ligados a grande caráter de terror, né? Fim de Semana com a Morte, 1966, Os Sete Avisos de Satanás, Sinal Vermelho, e Cartas de Amor de uma Freira Portuguesa. Which is very Esse é terror? interesting. Yeah, so that's a little bit of a history lesson. Very interesting. Yeah. É interessante Isso como não quer este dizer filme... que. Uhum. Isso não quer dizer que esses todos estão acessíveis online, certo? Tu não viste isto tudo. Não sei. Foi mesmo uma cena que eu descobri e depois fiquei bastante entretido a ler, mas depois não fui ver as ramificações disto, não fui ao YouTube, não fui consultar, mas certamente fiquei muito interessado na variedade que aqui havia. Faltou-te uma curta que se chama I'll See You in My Dreams, acho eu. Yes, que é 2003. Exato, com a São José E é de Lapa. quem? Boa pergunta. Mas também, essa deve ter sido a É primeira do Filipe Melo. Filipe Melo, acho eu. Acho que é isso. Yeah. deve ter sido a primeira curta que eu vi de terror em Portugal. Fiquei obcecado. E depois vi... Disseste que era 2003? Acho que sim, se não estou em erro, mas posso estar em erro. Pois, e depois vi Coisa Ruim a seguir. Exato, é de 2003. Por isso, sim, foi por isso que eu escolhi Coisa Ruim. Agora, eu já não vi o filme também há muito tempo, pelo menos na íntegra. E vê-lo outra vez depois de quase 20 anos foi uma experiência bastante. Mind opening. Exatamente. Porque eu venerava o filme quando fui vê-lo ao cinema e tudo. Eu sou assim tão velho. Fui vê-lo ao cinema. E lembro de ir com uma amiga, e éramos novíssimos, portanto há quase 20 anos atrás, e saímos histéricos, que era um filme espetacular e era português, ou seja, eu obcecado com filmes de terror já de mim, ver um português nas salas de cinema foi tipo, isto é possível, nós podemos fazer filmes de terror também. E só demorei, desde os meus 16 anos até agora, portanto, só demorei outra metade da minha vida a fazer um. As coisas demoram, mas chegam lá. That's natural behavior in film. Yeah. Exato. Eu tinha outra ideia do que era o filme e fiquei, ok, realmente. Pois, ok. Às vezes é melhor deixar as coisas ficarem na memória. Qual foi essa segunda reação, tipo, ao detalhe? O que é que achaste? O que é que mudou para ti? A primeira reação foi, ups, eu sugeri um filme de merda. No problem at all. Because E não é verdade, yeah. não é verdade. Eu adoro o filme, Uhum. só que venerável aos meus 16 anos, não como o venero agora. E Sim. tive que fazer um exercício de... este filme foi feito em 2006, não foi feito agora. Os próprios realizadores eram outras pessoas que quando fizeram. Portanto, continuo a admirar o filme, mas com um olhar mais crítico agora, não é? Antes eu admirava o filme como espectador ingênuo e adolescente, e agora vejo o filme e sei como é que se fazem os filmes, então sei como é que eu faço filmes, e portanto acho que faria as coisas de forma diferente. Certo.
é que estamos aqui para falar disso. Exato. Mas Sim, essa estamos foi a aqui minha no- ideia geral. Estamos aqui no psicólogo que é para falar Sim, disso. meeting. Por as coisas de tratamento. Exatamente. Mas fiquei contentíssimo de ver o filme outra vez e sugeri à minha prima, que tem 18 anos agora, e viu e diz que ficou traumatizada. Portanto, é mesmo uma coisa para uma idade específica, eu acho. Qual foram as vossas experiências também? Tipo, Léo, Miguel, what did you think? Tiveram Pois, quase posterior, mas. eu tinha. Pronto, eu tinha dito ao Tomás só assim mesmo. Pronto, num comentário à parte que já não via aquela atriz, a Elisa Lisboa, há imenso tempo, que é que faz de Dulce. Tem grande cara. Fez uma cara memorável. E pronto, e depois a falar disso, comentei que realmente o filme não me tinha impressionado muito. Pronto, tem coisas boas, acho eu, e depois podemos falar todos disso. Mas assim, à primeira, não foi um filme que me deixou super entusiasmado. Mas pronto, isso também é bom aqui para nós, para podermos falar dessas coisas. Sim, também. Semelhante. As minhas sensações. Ou seja, eu vi o póster no Letterboxd, é um póster horrível, que eu acho que não, Póster sim. horrível. não Póster faz horrível. E a justiça ao versão que em é o mood inglês? do filme. Esse não é o póster verdadeiro. Pois, Eu também ok. vi isso. E eu acho que esse é um Yeah. póster para Mas qual o mercado póster? Porque há estrangeiro. há Pois. diferentes pósteres. Sim, há O um póster É póster aquele real? com a inglês. casa a arder, que é meio vermelho. Sim, É sim, ridículo, sim. não tem nada a ver. Nada a ver. Não, não. E Mas o pronto. póster verdadeiro é o póster em que tem a criança, o filho mais novo, Uhum. em contraluz, com vermelho atrás, Exato. coisa That's ruim, better. tudo Yeah. preto e Sim, vermelho, sim, isso que é- é um sim. póster espetacular. Acho. Um, e portanto também fiquei chocado quando descobri esse e pensei, não, deve ser outro filme. E não é, está mesmo logged como coisa ruim. Não, não, eu quando vi esse póster em inglês eu pensei, isto é mesmo aquele tipo de coisa que um tipo de marketing chegou lá e para get really to the international market we need to change things. Like, É que nem sequer started existe messing with it. aquela miúda terrorífica, portanto, não faz sentido. Nem o ambiente do póster não existe, não é nada daquilo. Por isso é um bocado Sim, estranho sim. que foram por aí. Sim, por isso o filme surpreendeu-me no sentido que o póster criou uma expectativa, mas que raio de filme é que eu vou ver? E depois, ok, Aham. não, pronto, isto tem outro, Ok, é um filme tem um mood normal. mais ponderado, é uma coisa meio mais paciente. Por isso, nesse sentido, o filme surpreendeu-me e acho que respeito a abordagem da realização e da imagem, do que eles fizeram. Acho que nesse sentido o filme é interessante, mas acho que diria que é uma tentativa quase sempre falhada em termos de chegar a um terror que a mim me afete. Acho que não. Porque estou a ver o filme e estou sempre a sentir falta aqui qualquer coisa, falta. Pronto, já falamos mais disso, mas acho que tem um mood interessante, mas nunca consegue desenvolver um conflito qualquer que seja mais concreto em termos de eu sentir uma ligação entre este drama doméstico e este fenómeno demónico que está a acontecer. Parece que há sempre uma separação entre as duas coisas e nenhuma delas é explorada de uma forma particularmente a fundo. Fica Sim. tudo muito sugerido e nada muito concreto para mim. Sim, sim, eu concordo. Parece que o filme não tem coragem de ir mais longe Mais no longe. terror. Ah, Mas eu pois acho é que isso. isso foi quase propositado para não cair no erro de ir demasiado longe e ser pior, porque isso é uma coisa que acontece bastante nos filmes de terror. Pois, É difícil haver um filme de terror que seja bem sucedido e que tenha uma unanimidade de apreciação. E acho que eles tiveram que ser muito comedidos porque primeiro, sabem, eh, na indústria em questão, em Portugal, porque estavam limitadíssimos também pelos recursos que tinham para fazer o filme. Estive a ler uma entrevista com o Tiago Guedes hoje e eles disseram que fizeram tipo 2 takes por plano porque não tinham Uau. suficiente para Exato. filmar tudo. Portanto, há coisas que eles queriam pôr e que não conseguiram porque estavam limitados pelo, obviamente, orçamento e pela própria película. Sim. Por isso, por um lado, eu senti a mesma coisa, de não foram longe o suficiente e achei que o clímax é um anticlímax, sim. mas respeito, porque, e devia ter dito isto no início, respeito porque sei a trabalheira que dá fazer um filme, e só fiz curtas, imagina uma longa, sei a trabalheira que dá e detesto quando as pessoas falam mal dos meus filmes. Não quero falar mal do filme deles, que é um dos meus favoritos.
Mas é isso. No panorama geral, é um filme que fica aquém agora, visto agora, acho eu, mas na altura. Sim, mas começaste com um ponto interessante, que é o facto de ser, quer dizer, como é género, que é o terror, é sempre difícil atingir esse equilíbrio de Claro. demasiado suave para também não assustar as pessoas e depois também demasiado clichê nos jumpscares e no. Exato. Nunca É seja pá, difícil, pois. bem. Então é preciso. Sim. Aliás, isto era um ponto que eu também queria falar. Eu estou-me a meter já à Não, frente. Estou a pôr a tranquilo. carroça para dos bois. Mas uma coisa que eu tento exercer imenso e ver nos filmes é não mostrar o monstro do filme, seja ele qual for, se é psicológico ou se é físico ou o que for, não mostrar o monstro, porque a expectativa e o medo vem do desconhecido, não é? Aliás, como se fala muito neste filme, o medo vem do desconhecido de não saberes e não ver o que é que está à tua frente. Então é preciso ter muito cuidado para não mostrar exatamente o que é que de que é que se tem tanto medo. E acho que nisso eles fizeram bem, e por isso também é que o filme tem um anticlimax, a meu ver, porque não é? Provoca, e depois não mostra, mas também devia ter mostrado um bocadinho mais. Eu até diria que se calhar foram longe demais no sentido de não mostrar. Acho que pelo menos aquela hora e 5 minutos, acho que é tão ténue a sugestão, às vezes, que parece que falta sentires a presença do demónio mais naquela casa, ou sequer Claro. saberes qual é que é a questão da casa. Eu acho que Pois. a cena em que vemos o contexto histórico, em que vemos o que é que aconteceu naquela casa, acho que surge um bocadinho, provavelmente demasiado tarde, porque se surgisse mais no início, tu ficavas lá com um peso na consciência em termos, oh, eles estão nesta casa onde aconteceu uma coisa horrível, mas como surge tão tarde, já tão perto do clímax, ou seja, tiveste ali uma hora e tal a ver aquilo e estavas a tentar perceber, então, mas qual é que é a questão da casa, qual é que é a questão da casa, e depois é que surge, ok, isto teria sido engraçado logo no início, que é para dar um peso a todas as interações. E também acho, ainda bem que falas nisso, porque eu pensei que, primeiro, eu detesto quando me explicam a historinha por relatos, que acontece um pouco no fim também, ou seja, há este folclore todo da aldeia e de alguém que morreu, não sei que foi, não é? Torturado, e já quase no fim mostram-te tudo, a historinha toda do Ismael, quando na verdade o filme não é sobre isso, o filme é sobre o medo e sobre a crença no diabo e no mal, e portanto aquilo essa história do Ismael parece que o mal começou aí, e o mal não começou aí, o mal é tão antigo como a existência, não é, da humanidade. Portanto, achei um bocado, explicatório e desnecessária toda a história do Ismael. Aí para mim é quando começa o problema, um dos problemas do filme, que é este jogo que quer fazer entre o drama familiar, um certo realismo, e a sugestão do fantástico, do horror, do sobrenatural que há nesta história do Ismael, um mal que é concreto, o diabo no homem que continua na Terra como um monstro e que possui pessoas. E é realidade ou é fantasia? Em que reino é que nós estamos? A partir do momento em que temos a história do Ismael, parece a mim que as coisas tornam-se efetivamente: o diabo é real, o fantasma é real, o monstro é real. Então o que é que ficamos? Parece que o filme, a princípio, tinha ideias de ser só sugestivo e, na verdade, são a solidão, as bolhas de solidão em que cada um vive nesta família que causam os medos, né? Cada um está na sua bolha, a solidão gera medo, não é? Essa falta de comunicação entre as diferentes pessoas na família, o pai com o filho, etc. As tensões criam estas separações dentro da casa, que depois geram o filho ter medo do escuro e precisar de luz ainda à noite. Tu vês também aquela irmã com o bebê, tipo, é outro sinal de inocência ali. E daí surgirem a ideia do monstro lá fora. Mas não, tipo, a coisa depois transforma-se completamente. Aceita Porque o mostram fantasma, o o monstro, demónio. porque Sim, mostram a origem do mal. E sim, isso é que sim, eu sim, sim. acho que E a partir daí ficou. fica um bocado flat, um bocado desinteressante nesse sentido. Eu concordo com o que vocês não tiveram a dizer em relação ao filme, também sinto que é um filme que, por um lado, para começo de tudo, acho que é um filme que, bom ou mau, é um ponto de partida muito interessante para discutir o cinema de terror em Portugal. Não é? Quem é que foi o primeiro, o que é que não foi, como é que se explora esse género sequer. E para todos os efeitos, o que eu sinto sobretudo com este filme é este sentimento estranho de ao menos tentaste, ao menos foste lá. Ou seja, é como se os meus olhos
tivessem olhado para este filme e se estivessem tão habituados a navegar por outras águas internacionais do cinema, nomeadamente do cinema americano de terror, e de repente vissem na minha casa, na minha paisagem, na minha cultura, na minha linguagem, nestas pessoas que são portugueses à minha frente, atores, nesta paisagem portuguesa, em arquétipos a comportarem-se de forma e sobre arquétipos de narrativa que são aquele terror americano que eu via naquelas outras histórias muito longe. E aqui estão num lugar familiar. É um estranhíssimo, mas acho que, quer corra bem, quer corra mal, há muitos momentos em que esses arquétipos são usados de forma muito interessante. Por exemplo, eu nunca vi uma cena de exorcismo portuguesa. E a forma como a cena está filmada é genuinamente interessante. Há cenas neste filme que, pela forma como estão filmadas, pelo poder de sugestão, como tu dizes bem, a Vasco, de facto procuram essa contenção, procuram esse poder sugestivo e bem, em que, por exemplo, não vês a cara do padre ou de muitas das pessoas, digamos, na carpideiras, mas que estão a regressar naquela sala, aquela luz fria de fora a vir para dentro, e aquela criança é a única cara que tu vês no meio daquele exorcismo, né? Digamos, a vítima da possessão, a reagir a tudo aquilo com medo. E depois é que fez o padre, o próprio padre, que acho como é que ele se chama, José Pinto, não tenho a certeza, o ator mais velho, é uma espécie de... É uma espécie de Christopher Lee português, tipo, na gravidade da voz e na gravidade da voz, na forma da cara. Depois quando ele aparece mais tarde, eu sei a história do Ismael. So, this is Christopher Lee, Portuguese Christopher Lee, kind of thing. E toda esta questão, e depois há outro plano lindíssimo que eu acho que é enquanto o pai está a discutir com a mulher, na verdade é uma cena que tu vejas, uma das cenas mais interessantes é, muitas das cenas interessantes deste filme, e depois não vão ao lado nenhum, esse é o problema, o filme planta várias sementes, que tem a ver com a superstição, com o folclore, etc., com os fantasmas, parece que é tudo um pouco, mas depois não sabe onde ir com elas. Planta o início, a semente dos inícios de muitas histórias, ou de potenciais desenvolvimentos, mas depois não os acaba. E a questão é que a sugestão para algumas delas pode ser interessante, mas algumas têm de ter desenvolvimento. E a única que tem real desenvolvimento ou progressão é a história do Ismael até ao fim. Porque há uma possessão do filho mais novo, etc., mais velho que anda em medicina. Mas de resto, por exemplo, tu tens a figura de inocência que é o bebê, um arquétipo. Tens um plano que eu achei lindíssimo, que é enquanto aqui a família está a ter uma discussão na cozinha e é a mulher, e tens esta atenção sugerida desde o início, estas frustrações familiares em que é a mulher a discutir os defeitos do Xavier, o marido, o cabecilha da família que os levou para a aldeia, para esta casa que ninguém quer ir, está sem meios, sem comunicação, sem telefone, longe de tudo e todos. E aponta os defeitos do homem, enquanto o homem está frustrado e discute a gravidez, que pela primeira vez nos é mostrada, a gravidez imprevista da filha solteira, que é mãe solteira, e não se sabe do pai. E temos estas tensões familiares, e também nos dá a informação de que a casa não tem comunicação com o exterior, a linha telefónica está em baixo, enquanto isso, essa discussão acontece em off, e a câmara está a focar a filha a pegar no bebê ao colo, depois de mudar as fraldas, e acompanha até lá acima, pelas escadas acima, e ok, tipo, a tensão familiar, a falta de linha telefónica, ela vai lá para cima, é inocente, alguma coisa vai acontecer a este bebê. Quem é que vai morrer? A ideia do que o pai vê em sonhos um ente familiar a morrer. Mas depois, nada acontece ao bebê. Que é ali uma bomba atómica que não se pode, a ser usada, que não é usada até ao fim, e é uma possibilidade de ameaça, de tensão que não é usada, eu não acredito. Tipo, é daquele sentido de coisas que há a expectativa do espectador a ser satisfeita. E há certas expectativas que não queres satisfazer porque se torna clichê, mas há certas expectativas que tu queres satisfazer porque faz parte do sentido de género. E isto é uma coisa que não é... que eu fico... Porque é que estava ali uma coisa e vocês não usaram? E foi plantada para mim. Tipo, não percebo. Depois há outras coisas que... Bem, não sei porque é que não são... Há um momento que também, na mesma linha do que estás a dizer, que é quando, acho que é o Waddington e o outro, que eles contam aquelas histórias. Eles estão a contar uma história qualquer de que quando o padre não fechava a Bíblia, as bruxas não se levantavam, e depois ele corta e fica a mãe fica sentada e há essa sugestão que eu achei esse momento incrível. Só que é outro que depois não leva a nada. Não leva a é a questão da continuação do momento, a progressão. Exato. Para fazer parte do que é uma narrativa, não é? Mas não há essa construção a seguir, o que é muito estranho. Parece que queriam plantar todo tipo de segredos, historiazinhas, fábulas que ouviram em pesquisa, mas depois, ok, como é que há a continuação disto de forma que se cria uma história e coisa? Acho que não. Acho que é um bocado aquém. Até a personagem da Elisa Lisboa, a Dulce, entra numa fase, não é, dramática e
é simplesmente uma Sim, personagem fica a que só, benzer-se o tempo todo, não é? que só faz é rezar e não explica nada, não ajuda nem desajuda. Yeah. E, portanto, é um desperdício de uma personagem, pareceu-me a mim, porque sabemos Sim. todos que ela é uma boa atriz Uhum, uhum. e podia ter sido usada, é uma boa personagem, podia perfeitamente ter sido usada, como nos outros, não é, no filme. Ela é a mesma personagem, mas não está morta. Um, e podia ter sido usada e não foi. Há muitas coisas neste filme que, para 1 hora e meia, podiam ter sido mais bem utilizadas. Aliás, a personagem dela, tendo tido o passado na casa, ela percebe que já Claro. Ela tem é, aquele conhecimento todo, é uma claro, ela devia ligação ser a fortíssima. mentora Pois, deles exato. e não é. Há aí uma oportunidade esquecida, tipo, não percebo. Mas Yeah. não querendo dizer mal do filme o tempo todo, ele começa muito bem com aquela. Mas começa com um plano do lenhador a olhar para a floresta e só isso já nos põe tensos desde o início, porque a lenha é cortada sem nós termos aviso nenhum, é um jump scare imediato, te põe tenso. Depois olha para a floresta e nós pensamos logo, ok, há ali alguma coisa de mal, não sabemos o quê, e em vez de explorarem esse invisível, vão para a historinha do Ismael, pronto, ok, para dizer que não se deve mostrar o monstro, Sim. então, obviamente. Yeah. Até porque o Ismael é aquela. Eu estou a ver, ok, mas o que é que. Eu não sinto grande relação entre o Ismael e esta família, porque são gerações tão distintas Nada a que. ver. Exato. Ele nem sequer que- viveu na casa, acho eu. Pois. Pois, foi enterrado. Não, foi a família que foi enterrada ali perto, porque a casa da família era ali perto. Pois é isso, para que tanto foco neste homem que. Pronto, podia ser só uma. É como no É, Exorcista, que eu acho que é um filme que é uma referência para este. Ou seja, o facto de ser um bocado um acaso que o demónio vai parar àquela família faz parte do que torna o filme tão interessante. É essa injustiça. Mas aqui neste filme parece que há uma tentativa demasiado de dar uma justificação ao demónio, de ter um lado humano qualquer que não é Não, não. preciso. exato, tentaram personificá-lo. Talvez tenha sido esse o intuito de tornar o medo mais real ao trazê-lo para a realidade. Ou seja, eu entendo a ideia, o intuito, mas não me parece que tenha funcionado se é que foi esse. Sim. Um, Sim, acho que em teoria também não me oponho completamente, mas acho que aí teria que haver um trabalho de sentir muito mais que aquela família se calhar merece um bocadinho ser atormentada por aquele demónio. Porque assim torna aquilo um conflito mais interessante pois, como pois, pois. audiência. Exato. Agora, como é tão desligado, é aquilo, tens o drama familiar e tens este demónio e está tudo muito desconectado. Acho que ele nem sequer está a punir, não é? Não está a punir a rapariga, ou pelo menos isso nunca é explicado, está a punir aquela rapariga que teve o filho ainda muito jovem, não está a puni-la por ter feito sexo antes de casar ou qualquer coisa desse Não, género. Uhum. não. Não é por Uhum. isso, é só para atormentar. Ou Exatamente, seja, não tenho objetivo nenhum. Pois. E há pessoas a falarem online sobre a possibilidade de incesto. Eu não apanhei essa ideia de todo. Eu Apesar apanhei de. boi. Não, mas eu sei que ele sim, tens aquele momento. atormentou naquele momento com uma atitude um bocado incestuosa, mas sabendo que ele está possuído. Mas Não, essa é uma questão o que estou a interessante. dizer é que o que se fala, Hum. o que se diz online é que o filho Sim. poderia ser dele. Aham, Não, aham, aham. não necessariamente da relação sexual simplesmente entre os dois, mas que o filho poderia ser dele. E eu não fiquei com essa ideia de todo. Aliás, a única cena de incesto foi essa mesmo, que nem sequer foi, não aconteceu nada. Foi simplesmente uma provocação. Fiquei um bocado confuso porque as pessoas ficaram com a ideia de que ele era o pai da criança. E ele próprio diz: quem é o pai da criança? Já estou um bocado Sim, confuso. eu também não acho que ele seja o pai da criança. Até porque o que eu também tinha pensado é que da forma como ele depois, quando chega a casa, estar tão relaxado com a irmã, não sugere propriamente que eles tenham essa história Yeah. toda atrás. Eu sinto que eles Pois, teriam. Pois. Haveria outra tensão diferente, se isso fosse o caso. E da forma como ele chega e eles depois até estão no sofá e ela encosta-se a ele, mas parece uma relação relativamente fraternal. Portanto, para uhum. mim haveria mais qualquer coisa a ser sugerido nesses momentos todos de Exato, interação, pois. até se de facto ele tivesse sido o pai. E quando ele de facto tem esse momento, pronto, é devido à posição que está a acontecer ali, Provocação, não sei. claro.
Mas sim, eu também vejo dessa forma. Mas voltando àquela cena que tu disseste, Léo, da Bíblia não ser fechada e do corte da história para a realidade, para mim, esse corte, apesar da sugestão ser enganadora e não levar a lado nenhum, esse é o meu momento preferido do filme, em que eles passam da história, do folclore, não é? Para folclore que diz, eles acreditam, para a ideia, ou seja, a sugestão de que o mal é a mãe. E isso eu gostei, só que, claro, aliás, não podia ser de outra forma. Eles não podiam fazer a mãe bruxa, não fazia sentido nenhum. Mas essa sugestão, apesar de não levar a lado nenhum, para mim foi de gênio. Ah, tal como foi a da filha, de ter o gato com o cio a passar-lhe nas pernas. Já não me lembro qual era o significado do gato, mas também todas estas referências trazidas para a vida deles foram uma maravilha. Claro que no panorama geral do filme, depois desiludem algumas, Uhum. hum, mas volto a dizer que fazer filmes é muito difícil e Yeah. Sim, 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 sim. Outra coisa sem nexo para mim é mesmo a música. Que o Também ia dizer isso, início, por a acaso. abertura, pareceu um filme indie, pareceu-me Where the Wild Things Are, em vez de um filme de terror. pois, Muito estranho. Não sei se conhecem o Where the Wild Things Are, mas é um filme completamente. It's about a kid, goes to an imaginary world. Portanto, evoca uma completa história diferente, um sentido de história diferente. E é muito estranho como eles regressam a isso. Não sei, pareceu uma série 2000s, em Sim, vez sim, de sim. a real Yeah, horror um film. bocado. Acho que esses instrumentos um bocado mal escolhidos. e até é pena porque o terror vive, não é, do som. Yeah. Sim, very Não much há so. terror que não tenha uma boa trilha sonora e um bom trabalho de som. Por isso, é pena. Eu acho que há momentos em que como é uma instrumentação tão diferente do que estás habituado a ver no filme de terror, que eu até acho que estranhamente funciona, até porque o filme tem pronto, um tom tão lento, um ritmo tão lento, narrativo, que acho que até não é assim tão descabido. Mas é isso, em termos de construir uma ambiência de terror, não faz um grande trabalho. Consegue-te pôr naquele mood meio relaxado que eu acho que até funciona para o filme, mas Pois, pronto. também pode ser contraditório nesse sentido, não é? Não cair na tentação de fazer os Yeah, sustos sim, o clássico música, para precisamente. orquestração Sim, sim. Exato. com os Mas aí violinos e até não sei o mais quê. um trabalho, se calhar deveria ter sido feito de banda sonora, Sim, sim, absolutamente. mas que aqui foi mais tentar evitar a questão do design sonoro, ou seja, evitar completamente os barulhos de um jumpscare, essas coisas todas. Yeah. Mas quer dizer, também acho que podiam ter ido um bocado, novamente, um bocadinho mais longe na parte geral da banda sonora da música em si, porque de facto em termos de ambiência não ajuda muito. E há momentos lá para o fim que eu também concordo que acho que sim, que já ajuda, mas realmente no início as guitarras elétricas é muito exterior Sim, é ao isso. filme. Sim, Parece um e a filme da própria, Kelly Reichardt. a própria Sim. fonte, the font of the words used, it just looks like Sim, an yeah. indie coming of age, fun, cozy film, and I'm like, why? Mas se The calhar, choices. agora que estamos a falar, Yeah. eu acho que isso pode ser propositado, como tu estavas a dizer, Léo, não tinha pensado nisso por acaso, mas pode ser o contraditório que faz com que o filme funcione. Eu gostei dos créditos, adoro a cena do desfocar. Ah, sim, o comportamento Não, sim é mais. A fonte também. sim, sim, a Ok. fonte não tinha reparado, mas, É demasiado Yeah. redonda. mas acho que pode funcionar nesse sentido de relaxa, Uhum. porque já vais Right. levar com uma história de terror. Só que depois, Uhum. se depois evoluísse para outra coisa mais Pois, bem pois. construída, se calhar funcionaria melhor. Mas no fundo a música reflete um bocadinho o filme no geral, que é ter medo de ir mais longe e ficar mais dentro do género de terror. Uhum, E, e de certa forma um bocadinho aquele clichê português, não é? Também de evitar o diálogo, evitar ir demasiado longe para nunca ser óbvio e nunca ser claro. uhum. Mas pronto, é um equilíbrio que realmente é difícil de atingir, mas tem de se tentar, acho eu. E em vários aspectos pronto, do que envolve fazer um filme, desde a música ao argumento. Eu acho que o filme não tem coragem em algumas coisas. Ou Dinheiro. pronto, só. Pois, claro, Dinheiro, também. Não pois é, pois. sabemos. Há, Mas sim, há coisas que base eu sem é dúvida que acredito. claro, não Ahm, podemos julgar o filme sem saber.
Ou aliás, Uhum. só podemos julgar o filme sem saber, sabendo que não sabemos. Sim, eu faço estas críticas com amor. Claro. Claro, claro, Sei é que o filme sempre, é Good way, sempre. that's a good way. É sempre, São é sempre críticas com Claro. amor. com amor. Yeah. Sim. Mas pronto. tens mencionado o diálogo, Miguel, porque também li alguns online, que é um filme bastante pesado no diálogo para um filme Sim, português. aqui é o aspecto que realmente foge a isso, é que não tem medo de ir aí, por acaso. Mas também, e não acho que não consegue que isto seja o típico filme português, não é? Muito mais dentro do mainstream Sem dúvida. que do cinema popular que escaparia tipo aos herdeiros da Nouvelle Vague francesa da escola de cinema, portanto é diferente, mas também o interessante em relação ao diálogo, já estamos a falar sobre isto, é que eu fico um bocado em conflito com ele porque há momentos em que acho que é de um grande naturalismo e em que realmente por escolha dos próprios atores, ou quer dizer, ou por intervenção do realizador e que pela forma é escrito, há momentos em que I'm really buying into it, I'm really surprised by the way como o diálogo está a ser manejado e as verdades que são trazidas ao de cima e as diferentes texturas de que os diferentes atores trazem. Gosto muito até da conversa dos dois padres depois do exorcismo, das questões das superstições, how human beings think. Might be a bit literal, but in that moment in time, quando ver essa conversa, sinto que serve para heighten the tension, para aumentar a tensão no filme. O que é que se passa aqui nesta aldeia? E não uma espécie de setting the bleakness, uma espécie de ambiente de desespero. Mas depois há momentos em que eu acho que dos momentos de diálogo que são muito típicos de um comportamento do cinema português que é a construção das frases feitas, em que parece que querem carregar o diálogo de adjetivações, comparações e idiomas que de repente tens tipo, olha, eu se calhar quero ter uma palavra a dizer sobre a minha vida. Depois eu rio. Ou então a mãe vem ao computador e a princípio tu entendes like, ok, I know why you wrote this, but it doesn't come off that way. It's a bit awkward, like for Passa a ser example. explicatório em vez de ser natural, e é uma pena. Ou ele está ao computador, por exemplo, e ele diz, e ela com o seu olhar cutilante, nem sequer sabe o que está a ver ao frente do computador. É daquelas E depois coisas a que mãe, no papel pode parecer que até funciona, mas depois quando os exato, atores exato. fazem, se calhar é melhor Pois, mudar. Sim. fica Yeah. não natural. Aliás, a personagem da mãe, para mim, foi um bocado a guia do filme, porque uma guia um bocado forçada, porque há várias cenas em que ela explica o que está a acontecer. Nós vamos para a casa nova, para a casa de campo, e tu vais ficar aqui, mas vais, quando acabares os testes, e vais fazer isto, Sim, e sim, fazer sim. aquilo. E é tipo, não é preciso. Isso é o pior que pode acontecer. Não é Porque preciso ela, fazer. até no início, quando ela diz, vamos ter uma vida nova. Who says this? I mean, é aquela coisa, tu sentes que a personagem está a ter um diálogo comigo, a audiência, não um diálogo Exato, com... e não entre eles, exatamente. Mas, por acaso, a mãe, acho que é. Eu adoro a Manuela Couto e acho que ela está espetacular no filme. Mas. Sim, I mean, os atores são bons. I mean, there's no denying. I like a lot of the actors in them. É só Sim, sim. algumas das escolhas em conjugação com o escrito que penso que aquilo não funciona muito bem. Acho que estão mais a falar comigo do que propriamente a falar entre si, não é? Mas, yeah. Gosto muito do Filipe Duarte. Está lá só por um bocadinho, mas gosto do ator. Filipe Duarte? É o barbudo que está com o pois, Waddington. com o Waddington. Ah. Sim, sim, sim. I don't know, ele tem um demeanor, uma atitude que sempre gostei de ver nos filmes. Quando vi o Cinzentino, que é assim uma espécie de noir português passado nos Açores, e ele é um detetive, sempre gostei de like the serious demeanor that he has. So yeah, é fixe. E o Gonçalo Waddington também tem uma disposição muito diferente. Sim, eles São os todos- dois pois têm têm. uma disposição Sim, sim. bué particular que eu acho que traz algo Yeah. ao filme de diferente, que é preciso naquele momento. Tem aquela atitude meio quase como se percebessem pronto, que estas histórias da aldeia são um bocadinho parvas, mas ao mesmo tempo eles gostam de Mas acredito. partilhá-las e acreditam sim. e querem e sabem que assustam os outros e por isso continuam. Acho que isso é uma atitude que se calhar devia ter sido ainda mais explorada com eles, Sim. porque traz ali Pois, porque é que é tu um acreditas, antagonismo não é? muito leve, mas é que está lá e é interessante. Claro. E as personagens dele é o que nos fazem acreditar, porque eles são os três cientistas, não é? Ou Yeah. arqueólogos, já não me lembro. E por serem a voz da razão, da ciência, e por acreditarem nisso, faz tudo, sobe o nível, sobe a parada de nós acreditarmos no mal do filme. Por isso podia perfeitamente ter sido mais explorada por aí, sim, sem dúvida. Sim. Depois vão aquele detalhe daquela espécie de vidente, tipo saber que a irmã do Adriano Luz bem, não lembro bem do detalhe, mas tinha a ver com o chapéu, portanto ele sabia aquele detalhe que ele nunca tinha contado a ninguém.
E que também é outro momento em que as pessoas da ciência são confrontadas com factos, pronto, impossíveis. Esse é o momento de viragem, não é? E que eu adorei também essa sessão espírita, porque é o momento em que ele percebe que de facto há alguma coisa de errado não, há alguma coisa espírita neste mundo e portanto já começa a abrir a cabeça à possibilidade de tudo o que se ouve, não é? Durante o E filme. também é interessante o lado também científico do padre, né? Que poderia ser uma personagem que alimentaria, através da religião, questões, pronto, não diria do impossível, mas estaria mais aberto a esse tipo de coisas, mas curiosamente é sempre uma pessoa muito centrada e a tentar justificar, pronto, o que está a acontecer e a tentar encontrar razões. E é depois a personagem do Adriano Luz que acha que aquilo é impossível. Portanto, há detalhes interessantes, obviamente. Esse aí foi, eu também achei interessante. E o que é que acham da cena das cenas que acontecem, que as personagens experienciam e não falam com mais ninguém? Por exemplo, a mãe quando vê o homem lá fora na janela e se assusta imenso e depois não vai dizer a ninguém. Sim, O sim. filho, o Fiquei a filho pensar que Não vai nisso sei se é ver o hoje. verdade bebé isso. chorar, o filho que vai ver o bebé chorar, o bebé não está a chorar e ninguém comenta. Há uma catrafada destas cenas que eu entendo que cria intenção e que, não é, que levem a história adiante para nós, mas não são reais. Yeah. Se eu ouvisse um homem fora da minha casa à Sim, noite, sim, sim. depois de estar a comentar espíritos e pessoas más, Yeah, yeah. eu vou dizer ao meu marido, pelo amor de Deus, vai ver quem é que está lá fora, não é? Sim, E não sim, acontece claro. mais nada. Sim, exato. Sim. Não, é só, esse faz parte é aquela coisa, são as pontas soltas do filme que não sei porque simplesmente inicia, depois, you know what, fuck that shit. I'm gonna go some, Mas eu acho que go some mas more. tem que ser propositado, por isso eu que estou eu não aqui, eh, eu estou a pôr a questão porque acho que é sem dúvida propositado e tem que ter o seu tem que ter a sua justificação, não é? Mas porquê que ou qual seria a melhor forma de resolver uma situação desse género? Sem ter que mostrar a conversa com não é? Sem, por exemplo, a mãe ter que ir falar com o marido. Como é que se resolve uma coisa destas sem deixar de lado? Se calhar é mesmo assim, Normalmente pode ser uma acho que coisa, ainda na minha opinião, se tivesse de responder esta pergunta hipotética, é do género, seria um processo cumulativo. Se não fosse uma conversa direta sobre o acontecimento em si, eu vi este homem lá fora e ele desapareceu-me, seria um processo cumulativo de fenómenos estranhos a acontecerem à pessoa, até que chegou a um ponto em que ela fala de algo estranho, errado na vida dela que está a acontecer, mas não mete por palavras que acontecimentos foram. Torna-se de tal forma cumulativo todos os acontecimentos sobre ela que ela expressa-se, mas não está a falar de um em específico, está a falar I don't know, father, something awful is happening. Não. You can imagine this type of conversation going on, pronto. Em que já não se trata de falar especificamente, mas a audiência sabe que é a pois, acumulação sabes do que ela está a das falar. coisas que cria a atmosfera. Sim. Acho também o grande. Depois há outra questão que é a filha literalmente diz: quero falar com vocês. E depois, umas cenas a seguir, eles estão a falar: Fogo, a nossa filha queria falar connosco e nós não falámos. É que parece que estás a gozar connosco. Eu percebo, é o que estás a dizer, é intencional, só que é um fugir da conversa que eu acho que não beneficia o filme, Yeah. especialmente tão tarde, que já estamos no terceiro ato praticamente. Acho que já é tempo de haver um unir da família para perceberem que qualquer coisa de horrível se está a passar. E esse momento nunca acontece. E na verdade, o clímax, como já falámos, como falaste, disseste que é anticlimático, um dos problemas é que quem está lá não são as personagens principais, praticamente. Está o Rui, que é o filho, pronto, mais à parte até quase. E que chega tarde. E que chega tarde. E depois tens lá o padre, que é uma personagem periférica, de certa forma, e tens lá a vidente, acho eu, já não lembro. Que outra personagem periférica. Ou seja, é um clímax que está a envolver três personagens Pois, faltam com ali as o quais resto não da família. são. Não é a família principal. Verdadeiramente não é a família principal. Pois, de certa forma, ou seja, eles não estão lá porque o pai foi atrás do filho, mais novo, não é? Ver. A Sim. mãe está, mas estava lá fora e volta. A filha está lá em cima, a adormecer o bebê, acho eu. Não, a filha está à mesa com o irmão e com os outros, porque quando ele se passa, acho que ela reage. Acho que ela reage, está lá presente. E depois a mãe vem a correr e chora ao pé do filho quando ele cai ao chão.
Assim, mas não está lá, ou seja, o casal é um bocado o nosso núcleo, não é? E o pai não está ali, vai atrás do filho. O filho que por si mesmo, apesar de ter esta sombra da morte sobre ele, não é uma pessoa com a qual passamos muito tempo. Há uma falta de emotional background to attach us to these characters, não é? Não há uma ligação com elas. Por exemplo, a história do pai, apesar de ser muito interessante, como tu dizes, um dos momentos mais interessantes é a confrontação deste homem com a ciência, com o misticismo e o desfalecer do raciocínio dele, né, perante isso, depois daquela sessão de, enfim, fantasmas. Essa historiazinha do chapéu, etc., não nos leva a conhecer um pouco mais da personalidade dele, porque é que ele é assim, não temos acesso às vulnerabilidades dele, ele é sempre o chato, não sei. E depois o miúdo também, ele é só um miúdo que de vez em quando vamos sair dos pais e vamos olhar para a próxima coisa com que o miúdo se assusta. Que é tipo um som qualquer lá de cima, whatever, e ok, agora vamos voltar aos pais. É uma So what? peça. Pois, usam-no como uma peça. Portanto, é um bocado complicado quando vamos atrás do miúdo, o vês morrer e depois é. Pronto, já era previsível que ele ia morrer porque ouviu em sonhos. Se mais interessante se o pai sonhasse com ele a morrer, mas na verdade era a mãe do filho do bebê que morria. Né? Play with our expectation, I don't know. A curveball. Pois, exato. To really challenge this perception of, oh, the magic has all the truth now. No, was it magic after all? Or what is it? Não há assim, não é? Pronto, é um bocado isso. É as dificuldades, as quedas do filme. Pois, eu fiquei chocado quando percebi. Eu já me lembrava que o filho morria no fim. E fiquei chocado com. Quer dizer, fiquei chocado que eles de facto mataram o filho. Porque ele caiu e não se vê. Não se vê. Não é? Ele podia ter caído por cima de um ramo ou uma coisa qualquer. E não se vê o miúdo a morrer. E no dia seguinte, no próximo plano, é que se vê que o pai está a chorar no quarto de filho. E de facto mataram o filho. Mas qual era a necessidade? Pois, acho que é mais para cumprir a profecia do sonho, não é? Exato, alguém tem que morrer. Yeah. Sim, Mas sim, sim. lá está, era um bocado. Não houve tanta ligação com essa. Não há ligação. Que nos faça sentir. Não, eu fiquei só com pena do miúdo morrer porque é um miúdo. Não porque era uma personagem interessantíssima do filme. Eu admiro o filme, lá está, como tu disseste, ao menos tentaram e foi o primeiro, acho eu, que teve o sucesso que teve. E mesmo assim não foi um sucesso incrível, só esteve 3 semanas nos cinemas. Ah, mas é um bom exercício o que estamos a fazer aqui, porque de facto há muitas coisas a criticar. Mas, um, Yeah. mas depois vais olhar. Eu aposto que se falássemos aqui com o Frederico e com o Tiago, eles estariam Maybe de they would say the muitas same coisas. thing. Claro, E com talvez certeza. eu mesmo, depois da minha primeira investida numa longa, diria 10 anos depois, my God, I did mistakes here that I wouldn't, O filme nunca está terminado, não é? Porque tu, cada vez que olhas para o filme vais ver outra coisa nova e vais ter que mudar e vais criticá-lo. Mas é curioso que tenha sido o Rodrigo Guedes Carvalho a escrever o argumento, não é uma pessoa completamente Yeah, é um bocado à toa. Sim, adulta sim, sim. e sábia e não é, inteligente, hum, porque de facto há aqui bastantes falhas, mas de quem é a culpa? É aquela coisa. Da vida, da Há experiência? tantas É questões tudo. aqui. É uma mistória de coisas. São as Yeah. circunstâncias da logística, como tu dizes. Falta dinheiro, falta película. Depois a própria pessoa, né? Falha humana. Tipo, sometimes you have mistakes, né? Tens erros em filmes that you think, why didn't they fix that? It's like elementary school mistake of writing. Mas, não, sometimes acontece. Quer dizer, o próprio yeah. Rodrigo Guedes escreve romance normalmente também. É diferente escrever um argumento. Tem desafios diferentes. Yeah, Sim, mas por exemplo, para todos os casos ele escreveu a história, não é? Podia ter sido um romance, foi um argumento, mas é uma história. E a história é que importa para o filme, não é? mas isto é interessante também. Sim, Por em certa exemplo, medida. Sim, dizes. eu só ia acrescentar que isto é interessante por ele ser a novelist, alguém que escreve romances, não é? É interessante porque lembra uma questão com a J.K. Rowling, por exemplo, a escrever pela primeira vez os Fantastic Beasts, não é? Foi uma investida que nunca fez porque está habituada a novels. E de repente começa a pensar que é muito parecido o sintoma, é que normalmente eles querem meter muita coisa, romancistas, pessoas que escrevem livros, e depois acaba a acontecer o mesmo que acontece com Fantastic Beasts, tipo, plantam tantas sementes para construir um universo maior, depois não tem continuação e fica um bocado confuso. Então se calhar seja esse um bocado o caso aqui também. A dificuldade também vem daí, não é? Ser confrontado depois com o facto de, ok, isto é só 90 minutos, isto é uma coisa muito reduzida e claro que, obviamente, perante isso, perante esse desafio, podia ter sido corrigido e pronto, podemos falar que se calhar o que ele precisava era só de uma pessoa mais de argumento que o guiasse, não é?
e que alguns erros eram evitáveis, mas provavelmente muito teve a ver com isso, com o facto de querer fazer muitas ligações que depois simplesmente um filme não tem tempo para as fazer. E é isso que no fundo estamos a descrever, não é? O filme tem muitas pontas soltas. E só dizer que acho que também é saudável criticar um filme, né, como o objeto que está à nossa frente. Pronto, claro que há sempre tantas coisas, Para tantas aprender também. variáveis, o orçamento, pronto, limitações com os atores, takes, o que for. Mas pronto, às vezes também é importante abordar o que está à nossa frente e dizer, pronto, isto aqui podia ser melhor, isto aqui podia ser diferente, podia ter sido de forma diferente. Claro que as pessoas, os artistas, depois tiram o que lhes interessa e sabem que aquilo eu não podia fazer da forma que eles estão a dizer porque nem faria sentido ou porque não tínhamos forma de criar isso que eles estão para ali a dizer. Claro. Falar em pontas soltas, o que é que vocês acharam do plano final, se é que se lembram? Qual é que é o plano final? Acho que é a terra batida, a estrada da terra batida e só o som, não é? Sim, exatamente, só o som Sim, da marcha funerária, sim, sim. Eu acho que em termos formais da linguagem acho bastante interessante. Mas que não chega a aparecer, certo? Sim, que não sim, tem a sim, sim. aparecer. É um dos elementos que constrói precisamente aquela ideia que me confirma que foi o miúdo a morrer e que porque conecta-se de volta com o lugar do sonho do pai. Portanto, isso, ou seja, o filme tem efetivamente estes momentos interessantes de sonoplastia ou de imagem que realmente funcionam e para mim eu gosto desse foi um dos momentos, assim, isoladamente, não é? Digamos assim. O que é que achaste, Vasco? Eu achei que foi um fim perfeito, considerando toda a narrativa, não é? Porque consuma, de facto, a história, não é? Se havia alguma dúvida de que este misticismo é real, então aí, para mim, é a consumação da ideia de que é real. Ahm, Independentemente da história toda que possa ter acontecido, o filho podia estar possuído por ele mesmo, não pelo diabo. Se há aqui algum cético, para mim, esse plano foi. Acredita que é verdade. Ah, por isso foi. A pena é o filme não chegar a esse ponto com outras coisas já que pudessem, pronto, ainda segurar mais esse fim como forte. Pois, Porque dá a entender que o fim estava sempre definido e que ia sempre naquela direção, eventualmente com a morte do puto, mas é pena que não cheguemos exatamente aí com mais com mais pujança. segurança. Sim, exato, com tudo aquilo. Porque de facto a ligação percebemos pronto, e obviamente não estamos a descurar que eles não pensaram nisto e não houve um pensamento todo à volta do argumento e desta questão do folclore, mas realmente, ah, pronto, é isso que disseste, a pujança. Faltou Claro. ao Mas longo do filme. também foi um final mais poético, também, a meu ver. Ou seja, se o filme acabasse com a cena do pai a chorar, já não me lembro se é o plano anterior a este, ficávamos assim um bocado. E este plano final, para mim, é quase uma anedota do filme, ou seja, é o filme a rir-se, não é? Ou é o diabo a rir-se, eh, ou o Ismael, a rir-se das suas façanhas. E é a prova de que existe. Mas a perspectiva é de quem? Ou seja, nós não vemos ninguém, só vemos como é que se chama aquilo? O cruzamento. Portanto, aqui é um bocado dar a ideia de que é passar a pedra, a batata para nós. Ou seja, agora estás tu a ver, não vês nada, mas ouves, portanto, o que é que vais pensar? É um bocado um desafio dos realizadores ao espectador, para que pensem no folclore e para que acreditem ou não, mas E por acaso, assim, para terminar um bocado o episódio, eu tenho de perguntar: alguma ideia tens paixão por filmes de terror? Algum projeto de terror ou ambições de terror que tenhas, Vasco? Algo? eu sou obcecado por filmes de terror, mas Uhum, uhum. sou um bocado masoquista porque eu vejo e depois posso ir dormir literalmente a tremer de medo. Mas vejo. Sim, E, sim. e quero imenso fazer. Fiz o meu primeiro filme de terror, minha curta de terror, Personae, o ano passado. E agora está a ir a festivais a versão digital, porque a do ano passado era Super 8. Um, por isso ainda estou no luto dessa, não é? Ainda está a acabar a viagem. Luto. Certo, certo, verdade. E, e agora estou a fazer outra sobre uma casa assombrada, espero eu, mas também em Super 8. Mas bastante, não é de terror, o tema é de terror, mas não é um terror como nós gostaríamos de criticar aqui, cheio de
jump scares e Exato. trilhas Mas como sonoras. Há muito Mas- terror, né? Há muitos estilos de terror, Sim, não é? sim. Não, claro, exato, exatamente. Eu espero que seja um filme mais de medo do que de terror. Uhum. Mas Contenção. Sugestão, sim, sim. exatamente, contenção. E em que não se vai ver o monstro. Sim, Não sim, claro. querendo aqui Vocês não vão ver o estragar- monstro num filme de Vasco Vieira. The Guardian. Se bem que, por exemplo, no Persona do ano passado, eu fiz o contrário. Eu mostrei o monstro, Já não mas quero ver. porque ou seja, tens que ver o filme para perceber, mas aqui era essencial ver o monstro porque vais perceber porque ou não é um monstro ou há mais camadas do monstro que não se vêem. Portanto, o que eu estou a falar, quando eu digo que não se pode ver o monstro, é não se ver o monstro mesmo. Mas se tiver aí, se for um monstro psicológico ou se for uma coisa, Uhum. então aí perdoa-se. Olha, Regras dá-se, que se né? inventam Sugestão, para. exatamente. Yeah. Mas olha, o Hitchcock foi quem disse que o medo está na expectativa, não na bala. Quando se dispara, não é? Quando alguém Exactly. dispara, Yeah. quando alguém dispara uma arma, o medo está antes da bala ser disparada. Quando a bala está disparada, já acabou. Yes. É a mesma Of coisa. course. Quando vês o monstro, conheces e pensas, ok, é isto, está bem, então não há que ter medo. Não sei se queres falar também um bocado, porque esse filme, este novo filme que tencionas fazer, também é feito em Super 8. Não sei se por acaso vem em conjugação com a Straight 8 competition. Maybe talk a little about it. Maybe our viewers don't know about Straight 8. You want to know about Straight 8? There's an opportunity. Ok. Yeah. Não tinha pensado nisso, mas é um bocado do género. Ou seja, eu tinha um rolo de filme, Super 8, que me deram no Straight 8 é um festival de cinema, uma competição, eles não dizem festival, em que tens que fazer uma curta em 3 minutos e meio, mais ou menos, que é o que dura um filme, um rolo de filme Super 8, sem o editar. E depois mandas, ou seja, filmas como sabes que vai sair o filme, ou como imaginas que vai sair o filme, por ordem, não é? Cronológica. Não podes ter segundo take nem terceiro, ou se tiveres é porque é parte da narrativa. E envias o rolo e tens uma semana extra para fazer a trilha sonora sem ver o filme. Completamente às cegas. Portanto, às cegas, ou se fizeres um filme, uma versão digital com o iPhone ou com outra câmara, usas isso como guia, que foi o que eu sempre fiz. Uhum. E depois vês o filme, se for selecionado para o top 25 ou para o top 8, com a audiência pela primeira vez. Ou seja, se fores top 8, vais a Cannes e vês antes dos top 25 e na semana a seguir tens o top 25 em Londres, com uma nova audiência. Portanto, é uma competição bastante complicada e divertida, se não estressante. Right. É uma pressão enorme, mas é uma aprendizagem inacreditável em fazer cinema. Foi com o primeiro Straight 8 que eu fiz, que eu percebi o que era fazer um filme. Uma curta, né? 3 minutos. Mas eu percebi finalmente, ok, porque eu tive que fazer um exercício tão extenuante para planificar tudo, que percebi finalmente como construir uma história, como eu gosto, não é? E foi aí que então ganhei o bichinho e já fiz mais 2. E esta da Casa Assombrada não tinha planeado, mas de facto tenho uma entrada grátis para o ano, porque este ficou no top 8 e portanto tenho que fazer uma, não é? Vou ter que fazer outra curta. Definitely. E Yeah. portanto já filmei porque tinha uma câmara emprestada em casa que ia ter que devolver e pensei, não, eu tenho um rolo, tenho uma câmara, vou ter que fazer um filme. E então filmei planos pela casa, quando estava sozinho e, e agora estou a pensar como é que, ou seja, escrevi um texto ao mesmo tempo, também poético, então agora estou a pensar como é que vou fazer que isto se Yeah. torne uma curta de terror, porque o You tema know? já é. Sabes, já há um filme que me vem à memória que pode inspirar. Pode ser interessante ver, que provavelmente já ouviste falar, que é o Shinamarink. Ou Shinamarik, I think. Shinamarink. Yeah, tipo, isso. That reminds me of it, because it's very much to do with the house and suggestion, não é? Já Com vi. uma casa de sugestão e que monstro é que estará no escuro. Portanto,
Não, pode ser uma coisa que provavelmente já Esse viste, teria não? sido. Já teria Ainda sido não um bom vi, quero filme ver. para Uhum. criticar, porque tenho bastantes coisas para dizer. Mas vê e depois Yeah, fala. tenho de ver. Yeah, exatamente, exatamente. A ideia é um bocado essa. Yeah, yeah. Casa Assombrada, não tão creepy como esse, porque esse é Sim, bastante creepy, yeah. mas sim, é um bocado por aí. Sem Mas por personagens. acaso Eu não só. quero personagens. Ou seja, a personagem é a casa, ponto final. Não, Viste? e só dizer uma nota que achei interessante isso que disseste de teres aprendido bastante com essa experiência, porque realmente o digital tem muitas vantagens, mas uma das desvantagens é que o filme pode ser feito quase todo na montagem e depender Sem dúvida. demasiado disso E também é podes mau. refazê-lo Sim, também. exato. Portanto, é interessante voltar atrás um bocadinho na nossa perspectiva da história de cinema e pensar o que é planificar realmente um filme e ter atenção ao quanto tempo é que temos para filmar. E pronto, a Super 8 dá-nos isso, não? Claro, eu não, aconselho vivamente toda a gente que gosta de cinema a fazer, nem que não saibam fazer cinema, nem que não sejam cineastas, aconselho vivamente a fazer pela experiência, porque é um ótimo exercício. E como é que foi exibir o filme em Cannes, depois, o resultado? O Killjoy está disponível? Também é uma pergunta para as pessoas verem. O O Killjoy último que está fizeste. disponível no site deles, mas não é a versão que eu quero. Por isso Ah, right, ok. So scratch eu não that. o publicito, mas podem ver. Estão todos disponíveis no site dele. Foi, olha, a primeira vez, porque a Admit One também foi top 8, também fui a Cannes, que foi em 2022 e nesse ano não foram a Cannes porque o festival mudou-se para outubro, por causa do Covid. Então juntaram os top 8 de 2022 com um dos de 2023. E eu tinha o top 8 de 2022 e top 25 de 2023. E portanto, eles juntaram os dois top 8 dos 2 anos, e então os top 8 de 2022, estão a acompanhar? Right. Os top 8 do ano passado, ou seja, onde o meu estava, foram um bocado Right. Yeah, chutados para canto, pois. não é? Porque eu Uhum. interessava era aos novos que as pessoas ainda não tinham visto. Pois, pois, pois. Foi um bocado uma experiência um bocado flat. Yeah. A deste ano foi outra experiência completamente diferente, porque eles pediram-me ajuda para fazer bilheteira. Então estava na porta, foi uma confusão, estava completamente cheio, tínhamos mais gente na fila do que tínhamos lugares. Então estava tudo aos gritos, tudo a queixar-se e eu ali não posso fazer nada. Eu tenho um filme aqui, eu quero estar relaxado, quero ver o filme, Pois, claro, não claro. vi. E tenho um gajo a gritar-me, a dizer que isto é uma vergonha, que não pode ser assim. E Jesus ou seja, Christ. isto é Cannes, Cannes é intenso e toda a gente sabe que pode fazer uma fila, pode fazer a fila e pode não entrar. Mas este gajo era meio bolinho, portanto, um stress horrendo. E portanto, por causa disso, eu estava num mood bastante diferente e detestei o. E depois vi outra vez em Londres e, não, ok, afinal era o meu estado de espírito que me estava. Sim, é uma experiência bastante excitante. Yeah. Estás no meio, não é, da indústria, está tudo a acontecer e o Straight Eight usam sempre um cinema no centro do festival, portanto é uma cena do outro mundo. É bastante humbling. Yeah. Oh, Acredito. cool. Mas é uma maravilha. Depois conheço os outros realizadores também, não é? Que quem fica no top 8 tem que ir. Então as pessoas mandam-se à louca e ficam em parques de campismo ou ficam em casas emprestadas ou o que for, e está ali tudo num excitante Uhum, uhum. para ver o filme e para falar com outros realizadores, portanto é uma maravilha. Mas quem quiser fazer tem que saber que, ou seja, de 225 candidaturas que houve este ano, só 25 é que são escolhidas, portanto Pois. Uhum. há uma grande probabilidade de os filmes não entrarem. E não há nenhum critério que se possa, não há uma fórmula que se possa, não é, aprender para fazer para entrar no filme. Para mim, o Persona, do ano passado, que ficou no top 25, é o meu melhor filme de sempre e ficou no top 8. Há outros filmes que eu vi que nem sequer foram selecionados que são espetaculares, portanto, é uma questão de sorte e de circunstância do júri também, não é? Uhum. Interessa, eu acho, para eles é a ideia. E se a ideia, se eles gostarem da ideia, se estiverem para aí virados, ah, é selecionada. Mas há muita gente a cair. Yeah, yeah. E depois, e ser selecionado,
que tens de ser selecionado para depois ver o teu filme, não? Como é que é? Tipo, porque eles até passam a ter acesso e que revelam, etc, não é? Claro, os top 25, ou seja, incluindo os top 8, veem o filme nas estreias e depois, quando já tiverem acontecido as 2 estreias, então eles mandam os filmes para toda a gente. Depois há uma estreia online também, ou seja, estreia Cannes, Londres e online, tudo em 2 semanas. E depois das estreias inteiras, das 3 estreias, eles liberam os filmes de toda a gente. Portanto, a partir daí, faz o que quiseres com o filme e vês e fazes a tua própria screening, se quiseres. É tudo por hoje. Se quiserem contar-nos e sugerir um filme no próximo episódio, podem contar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez bombástica.